encetei uma licenciatura em jornalismo, mas automaticamente, assim que enceto a licenciatura em jornalismo, começo também um blog. Blog esse que se chamava Ok. Talking Skins, Uhum. ah, que durou 2 anos, 2 anos e meio. Foi onde eu conheci a Inês. O Talking Skins, na altura em que existiu, foi a maior plataforma de entrevistas que Portugal teve no digital. Ok. Terminámos ao final de 2 anos com 1.200.000 visualizações, que para um anónimo na altura, que era o meu caso, Uhum. era muita coisa. Mas deixa-me dizer para o Bruno que nem sequer estava em Portugal nessa altura, portanto não Não. estava a anos-luz de saber sequer da existência. O Mário sempre teve uma coisa que foi, para já, a confiança, a autoconfiança. Uhum. Imagina, eu não era ninguém, eu era uma garotinha que trabalhava ali na Cosmopolitan, na mando da Sandra Maurício, ela sim era a diretora e tudo mais. Mas o Mário era aquela pessoa que ele era e é, quê, 5 anos mais novo que eu, 6, 7, nem sei. Tens 27, não é? Certo. São 7 anos mais novo que eu. Portanto, ele com 19 anos e eu com 25 ou 26, pá, mas anos-luz da minha confiança, sabes? Tipo, ele chegava, fazia, acontecia, ia falar com o diretor, ia falar com o Presidente da República, ia falar com quem fosse, Sim. o homem chegava-se à frente sem problema nenhum. E essa confiança fez com que ele conseguisse abrir portas, pá, muito facilmente. Sim. Facilmente, não sei se foi, mas Foi. bem abertas, vá. Exatamente, Ajudou foram muito portas mesmo. bem abertas, e aquilo que eu retiro desse tempo é que ficou na cabeça das pessoas. Que eu refiz o Tolkien Skins numa versão quase comemorativa, numa edição de Instagram, e as pessoas lembravam-se do que é que tinha sido o Tolkien Skins. Eu lembro-me de ter tido um miúdo de uma faculdade, que hoje em dia também tem um projeto de entrevistas, e que a referência era o Tolkien Skins. E quando eu criei o Tolkien Skins, estava a anos-luz de eu ter a ideia de que 2 anos depois, ou seja, Uhum. dos 19 aos 21, quando termino, ia chegar um perfeito desconhecido a 1.200.000 Sim. visualizações num país com 10 milhões de pessoas. E nessa época era a época que deu o boom dos blogs, não foi? Que teve aquele boom Ainda gigante te nos blogs. acrescento mais, na altura a ideia É. dos blogs já se estava a perder. Uhum. Portanto, Ah, é? exatamente. Ah, tá. Eu acho que foi na altura em que o YouTube começou a crescer. Exatamente. Na altura em que o tá, YouTube ganha, tá. eu lanço o blog. Ok, ok. Sem vídeo. Ou Uhum. seja, era um blog que obrigava as pessoas a ler. Uhum. E as pessoas liam. E quando eu digo que eram entrevistas, não eram entrevistas pequeninas. Eram entrevistas que muitas vezes demoravam a Uhum. mim 2 horas a serem feitas. 2 horas a serem feitas, que tu fez a transcrever, são mais ou menos 4 horas, 5 horas. Sim. Uhum. E que dá à vontade 3 páginas em que as pessoas liam. Uhum. Você não imaginou de fazer um canal no YouTube, mais ou menos seguindo essa mesma ideia? Não, tentei depois passar a ideia para o online, neste caso para o Instagram. Tenho a ideia que se hoje o fizesse, teria tido uma outra recepção. Uhum. Quando passa a ideia para o Instagram, ela é de facto bem recebida, mas acho que hoje seria diferente. Eu acho que o Instagram naquela altura ainda não estava mastigado Uhum. para o profissional como é hoje. Na altura Sim. era só vamos publicar as fotos das unhas e do café Sim, com um cappuccino com coração e pronto. exatamente. Era muito. Eu tentei replicar a ideia no último ano antes da pandemia, Uhum. portanto 2019, 2020, Uhum. e acho que se replicasse hoje tinha sido diferente. A recepção teria sido, provavelmente, acredito eu, à semelhança daquilo que foi o primeiro Tolkien Skins. Mas Lembras-te de nós termos ido, epá, não me lembro, 2017 se calhar, quase certeza, para aquela coisa lá ao pé do LX Factory, Village Underground. claro que me lembro, que O me deu uma dor de cabeça stress! gigante, e que me deu uma dor de... Olha, e aí foi uma das vezes que eu bati o pé. Porque Ok. foi Não, feito e mas foi feito. é uma dessas, é exatamente, essa é uma das que me fazem dizer exatamente aquilo que disse. Queres Ok. contar? Não sei, o Bruno está a olhar. Não, eu... Foi com um ator, Tiago Aldeia? exatamente, Aham. foi com o Tiago, exatamente. Eu já lá tinha feito uma entrevista, num sítio chamado Village Underground, fica ao pé de Alcântara. Eu já lá tinha feito uma entrevista com a Maria Botelho Muniz, e tinha tudo corrido incrivelmente. Nunca ninguém me pediu direitos de imagem, nem coisa que o Uhum. valha. Uhum. E portanto, isto com um espaço de 2 meses para a entrevista do Tiago. Quando nós estamos a meio da entrevista, Uhum. vem interromper a entrevista. Eu fico piurso. Ficou mesmo. Mas fico piurso. Primeiro porque o Tiago estava a ser acompanhado pela agente dele, ou pelo menos pela pessoa que o representava. Eu, acima de qualquer outra coisa, eu tinha que defender o meu projeto, mas eu tinha que defender o meu profissionalismo. Portanto, quem é que era aquele senhor
para me vir interromper o meu trabalho. É igual Não. entra alguém aqui e fala assim, ô Mário, vambora aqui, e acaba no meio do podcast. Seria mais ou menos isso, ou não? Não sei porque aí seria o vosso trabalho que estava em causa. Sim. Aí seria o vosso trabalho. Sim. Mas ali era o Ok. meu que estava em causa. Ah, E quando metem o meu trabalho em causa, eu fico chateado. Chateado é um eufemismo. Eu fico chateado, mas Ok. posso dizer que a entrevista foi feita. Foi feita, foi. Ah, E pois foi foi. publicada. Foi sim, senhor. Foi feita e foi publicada. Portanto, Ok, eu bati bem o pé. Sim. Fizeste todo um bailarico da Madeira, um bailinho da Madeira. Mas tu me disseste, mas gritaste com alguém? Foste mal educado para alguém? Não, ok. nem sei gritar com as pessoas. Isso é importante. É bom. Sim, ele é só assertivo Eu mesmo. sou, acho, É. acho que assertivo é uma palavra assim. Exato, é assertivo, ele é assertivo. Boa. Mas é verdade, não, nem agressivo, nem mal educado, nem nada disso. Só que simplesmente não brinquem com o Sim, trabalho. é isso. Boa. Sim, claro, também. Sim, se eu sinto que me pisam os calos, eu fico chateado. E diz-me assim, agora falámos do Tiago, da Maria Botelho Muniz, mas pronto, obviamente simpatias à parte. Uhum. Qual foi, ou quais foram, vá se não quiseres dizer só uma, as entrevistas que fizeste no processo do Talking Skins que tenhas ainda hoje mais carinho ou mais orgulho? Foi ou da Maria. Da Foi Maria? da Maria. Foi. Ao início eu segurava muito a um guião e depois apercebi-me que me saía muito mais facilmente entrevistar alguém sem ter um guião. Uhum. E da Maria eu comecei a entrevista de uma maneira, ou seja, num hype, e depois faço-lhe uma pergunta que, se não estou em erro, remetia para a mãe, e a Uhum. Maria diz que a mãe foi colo. E quando a Maria diz que a mãe foi colo, cai-me tudo ao chão e eu nunca penso, ou seja, sei que a Maria não se vai importar de eu dizer isto, pronto, a Maria é do domínio público, Uhum. a Maria ficou viúva muito, muito cedo, ahm, e o namorado morreu de uma forma absolutamente abrupta, Uhum. e quando ela me responde que a mãe foi colo numa altura má da vida dela, eu percebo porque é que ela me está a responder aquilo. E a primeira coisa que me vem à cabeça foi: eu não sei se eu tenho estaleca para continuar esta entrevista e para cumprir a dignidade que aquele tema Uhum. me propunha. Uhum. Que aquele tema me propunha. Porque eu nunca tinha redigido um guião naquele sentido. Uhum. E, portanto, foi uma entrevista a apalpar terreno, onde terminámos a chorar baba e ranho, com toda a legitimidade, mas foi Sim, uma sim, entrevista sim, muito bonita. Foi uma entrevista muito bonita. Bom, que bom. E já teve alguém que você entrevistou que você fez uma pergunta e a pessoa levou a mal? Porque isso era uma coisa que a gente tinha quando a gente começou o podcast. Eu Talvez. não tinha medo, que eu sabia que não ia fazer pergunta nenhuma que levasse a mal, que eu sou super cuidadosa nisso. Mas às vezes, algum tema que nós não soubéssemos que era. Pronto, que podia Sim. melindrar ou Não, assim. lembro-me de alguém que detestei entrevistar. Lembro-me de alguém que detestei entrevistar. Porque Se não alguém vou tem dizer, nome, não vou Eu queria dizer, nome. agora é aquela parte em que não vale a pena Não vou perguntares dizer, não quem vou é. dizer nomes, como é óbvio. Mas É. eu acho que aquilo que tornava o Talking Skins diferente, na verdade, era a interioridade que te dava das pessoas. Uhum. Dava-te uma outra versão de quem tu vias no teu dia-a-dia, seja nas redes sociais, Sim, no sim, YouTube sim, ou nas revistas. Dava-te um outro lado, do lado cor-de-rosa. Eu lembro-me de estar de frente a frente com o ator, a tentar ir buscar o lado mais humano Uhum. daquela pessoa, até eu ter percebido que não existia. Por mais que eu tentasse escavar, não havia. existia interioridade naquela pessoa, e que aquela pessoa era um calhau com olhos. E eu estava mesmo frustrado, e lembro-me que foi das entrevistas que eu terminei mais cedo. E foi uma desilusão, tu achavas que aquela pessoa. Ou tu já não tinhas grandes expectativas em relação à pessoa? Eu não tinha expectativas, mas Ok. das expectativas que eu não tinha, das minhas Foi pior, das não é? minhas Foi desceram pior. para o menos. Foi para a Sim, mas casa. às vezes há aquelas pessoas que nós idolatramos, não é? Que vemos Uhum. da televisão, porque é cantora, enfim, o que quer que seja, e que idolatramos, e depois quando conhecemos ficamos. Eu Tive muito pensava mais que experiências era. felizes, tive muito mais experiências felizes, sim. Sim. Isso é Sim, bom. Tive isso é muito bom. mais experiências felizes Boa. do que. Esta de facto foi atroz. Entrevistar este ator, eu acho que foi a coisa mais complicada que eu devo ter feito na vida. Foi mesmo, mesmo, mesmo complicado. Porque foi, primeiro, tentares ao início, perceberes que ele, ou seja, hipotetizares se ele estava a esquivar ou não a perguntas. Tá. Uhum. E depois percebes que não se está a esquivar a perguntas. Ele não estava. Não ok, estava. ok. Era mesmo, não tinha mais conteúdo do que aquilo. E eu fiquei, pronto, olha,
cada um vai à sua vida. Mas olha, posso dizer que deu fotografias muito bonitas. Ok. Deu fotografias muito... O Tolkien Skins era acompanhado do editorial. Pois era. Era acompanhado do Ok, editorial. ok. Ou seja, eram entrevistas sobre a vida e aquilo que tornava uma pessoa, Uhum. mas depois com um periolado cor-de-rosa em que se faziam editoriais de moda. E foi aí Aham. que eu começo como stylist. Ou seja, eu produzi o meu próprio primeiro trabalho. Legal. E era por aí que eu agora ia pegar. O que vocês acabaram de ver foi apenas uma pequena parte de uma conversa muito mais longa e cheia de tópicos interessantes que nós temos no nosso canal de diretos, que é o canal Hoje Pode. Podem se inscrever, as indicações estão todas aqui em baixo. E para verem mais partes como esta, assim, os highlights das nossas conversas, subscrevam este canal aqui em baixo, o Cortes Hoje Pode, e também ativem o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um corte novo, vocês são os primeiros a saber.